Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 14. Nessa noite eu quero falar um pouquinho, eu vou, assim, conversar, uma mensagem conversada. Vamos falar sobre um assunto muito importante, sobre adorar a Deus no Espírito e entrar no Espírito, nas quais são duas coisas diferentes. Adorar a Deus no Espírito e entrar no Espírito. 1 Coríntios 14, verso 15, está escrito assim: Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Amém. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. Amém? Amém. Agora, Romanos capítulo 15, versículo 7 até o versículo 13. Romanos 15, do versículo 7 até o versículo 13. Adorar no Espírito e entrar no Espírito. Romanos 15, verso 7. Está escrito: Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios, que somos nós, glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: Portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. Isso é adoração. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai-vos todos os povos. E outra vez diz Isaías: uma raiz de Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença. Amém, irmãos? Isso é entrar no Espírito. Para que abundeis em esperança pela vontade, pela virtude do Espírito Santo. Amém? Senhor Deus, aqui estamos, ó Pai, diante do Senhor. Nós aprendemos um pouco da Tua palavra. Nos ensina, Senhor, através do Teu Espírito, que possais sair da nossa boca a pura palavra do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. É um assunto bastante melindroso, porque nela nós vamos entrar direto na adoração. Adoração. E o nosso mensageiro para essa era diz que o diabo é um expert para poder personificar todas as coisas que são de Deus. Ele é um personificador. A única coisa que ele não pode personificar é o Espírito Santo, diz o irmão Branco. Mas todas as coisas é possível a Satanás, no sentido de personificação. Então, quando a gente fala de adoração, é importante nós entender que na adoração ela deve ser mais discernida do que alguns pontos. Porque
Paulo, concernente à ordem de culto, concernente à adoração, ele colocou as coisas tudo em ordem. No capítulo 14 de Corinto, ele disse que na igreja deve ter salmo, deve ter cânticos, deve ter língua, deve ter interpretação, deve ter profecia, tudo mais. Mas que a língua possa ser interpretada, que a profecia possa também ser julgada. Mas lá no final ele disse que tudo deveria ser feito com decência e ordem. Deveria tudo ser feito com decência e ordem. Com isso aqui, eu não estou dizendo que a pessoa, quando é atingida pelo Espírito Santo, eu digo atingida, não estou falando emocionalmente atingido. Que tem gente que se agita emocionalmente. E existem outros que são atingidos direto pelo Espírito e agem pelo Espírito Santo. Enquanto que outros são atingidos na emoção, são atingidos no Espírito e agem emocionalmente, parecendo ser atitudes de uma ação do Espírito Santo, quando não é. Quem está entendendo? Então, na adoração, geralmente, tem que haver bastante discernimento, principalmente por parte de quem está regendo a adoração e também por parte daquele que está adorando. Porque se a pessoa não tiver o Espírito Santo, ou seja, não tiver o espírito de discernimento, de discernir a si mesmo, perante Deus, através de sua vida, diante da palavra, ele pode estar tomando o espírito de alguém ao invés do Espírito de Deus. E é o que mais acontece hoje em dia. É o que mais acontece hoje nas igrejas. E, infelizmente, esse tipo de espírito está atingindo até mesmo o povo da mensagem. Muitas pessoas, ao invés de tomar o Espírito de Cristo, receber o Espírito de Cristo, estão recebendo o Espírito uns dos outros. Estão tomando o Espírito uns dos outros. Recebendo o Espírito uns dos outros. Isto é, sendo estimulado a receber. E, no entanto, na adoração, é uma coisa muito importante. Agora, existe a adoração que você adora no Espírito e existe aquele momento que você entra no Espírito. Às vezes, é difícil de dizer isso para as pessoas, mas adorar no Espírito requer ordem. E às vezes, entrar no Espírito não. Quer que eu explique para vocês? Olha, Davi era um rei, não era? E como rei, sabendo que existia um Deus, e era um homem segundo o coração de Deus, ele tinha que agir como rei. Falar como rei, agir como rei, sentar como rei, e assim por diante. Esta é a ordem. Ele tinha que ser ordeiro. Quem está entendendo, irmãos? Mas quando o Espírito Santo atingiu ele, vendo a arca, vendo a revelação de Deus voltando para Israel, ali foi falta de ordem. Amém, irmãos? Ali o tirou. Mas quando o Espírito atinge a pessoa, isso é quando o Espírito Santo atinge um homem, uma mulher, e aquela pessoa é atingida pela revelação divina, pela verdade de Deus, e aquilo traz um estímulo e um gozo na vida da pessoa, ao ponto de agir de maneira diferente. Vocês estão entendendo o exemplo? Então, esse é o exemplo que eu quis dar para os irmãos quando isso acontece. Então, observe bem que, às vezes, muitas pessoas não entendem como isso se aplica ao nosso meio quando isto está acontecendo.
E, no entanto, nós vivemos num tempo onde Satanás está personificando todas as coisas. Personificando a maneira de vestir, a maneira de cantar, a maneira de pregar, a maneira de. Ele está personificando todas as coisas, muitas coisas. E, no entanto, tem que haver uma revelação, tem que haver um discernimento, para que nós possamos, através do mesmo, dar a Deus a devida adoração correta. Amém, irmãos? Para que Deus possa receber a nossa adoração, para que Deus possa receber a nossa adoração nele. Então, vejam bem, quero que os irmãos observem isso aqui. Eu até escrevi um artigo e disse o seguinte: é importante sabermos que na adoração, louvores, cânticos são importantes para um elevo espiritual na vida de um cristão, em seu ato de adoração. O profeta irmão Branham disse que até um cântico, um louvor apresentado a Deus na igreja, dependendo de sua letra e ritmo, pode acabar por inteiro uma reunião. Quem está entendendo? Amém. Pode acabar por inteiro uma reunião. O problema é que muitas pessoas confundem barulho, euforia, animação com unção. E quando tudo isso existe numa igreja sem a devida unção, é tudo emoção carnal, formal e fria. Quem está entendendo? Deixa eu ver. Então é uma coisa hoje praticamente carismática. Existem muitas reuniões carismáticas na mensagem. Muitas reuniões carismáticas, com esse amor fraternal. Existe muita euforia, existe muita animação. E, infelizmente, isso está partindo de lideranças. Lideranças que estão na igreja. Não digo por parte do pastor, mas talvez pela falta de sabedoria, de discernimento da liderança escolher os seus líderes na igreja para adoração. Porque muitos líderes de cânticos de mocidade, hoje em dia, estão mais parecidos como líderes de torcidas organizadas e com isso faz gestos, coreografias, nos quais são repetidas pelos regidos. Estão entendendo, irmãos? Muitos líderes de cânticos, animadores de plateia, estão parecendo mais com líderes de torcida organizada. Então, vejam bem, uma vez eu preguei uma mensagem, um certo irmão foi visitar a minha igreja. Eu estava pregando naquele dia. E era o irmão da mensagem, mas ele não congregava conosco. E naquela noite ele ouviu um sermão muito contundente. Ele ficou alegre por ouvir aquele sermão. E é uma mensagem muito poderosa. Mas depois que o culto terminou, ele foi na casa de um irmão e falou para um irmão assim: ô irmão, mas que mensagem maravilhosa que o pastor pregou naquela noite, né? Que maravilha. Agora eu só tenho uma pergunta. Aí o irmão foi que conversa comigo e disse: mas por quê, irmão? Que pergunta? Por que na mensagem o pastor não gritou, pulou e dançou? Aí eu fui na casa do irmão no outro dia e ele falou isso para mim. Eu falei com ele assim: irmão, fala com ele que quando o Espírito Santo me atingir, eu acho que pularei e gritarei. Fala com ele que quando o Espírito Santo me atingir, eu pularei e gritarei. Talvez eu falei até coisas estranhas, mas deixe o Espírito Santo me atingir primeiro. Eu não vou sair por aí gritando e rodando na igreja, uma coisa personificada.
sendo que não tem Deus naquilo. Quem está entendendo, irmãos? Sendo que Deus não está naquilo. É só uma forma carnal, emocional, para mostrar para todo mundo que eu estou sendo espiritual ou espiritualista. Não, deixe o Espírito Santo atingir primeiro e eu farei isso. Amém, irmão? Amém. E com ordem e decência ainda. Então é assim. É assim. Quando o Espírito Santo atingiu Davi, olha como é que ele agiu. O Espírito Santo atingiu Davi, olha como é que ele agiu. O Espírito Santo atingiu Maria Madalena com a verdade da revelação. O que ela fez? Até esqueceu o cântaro. Esqueceu até o que foi buscar lá no poço de Jacó. A samaritana. Esqueceu até o que buscou, foi buscar. Quando a verdade da palavra atingiu sua alma, ela saiu gritando, exultando, glorificando a Deus, que até esqueceu que foi buscar no poço de Jacó. Por quê? Porque o Espírito Santo atingiu a alma dela. Amém, irmão? Então, quando algo genuinamente atinge nosso espírito, atinge nossa alma, aí é outra coisa. Os irmãos estão entendendo? Seria a mesma coisa assim, veja bem, se eu fizesse algo, mecanicamente falando, emocionalmente falando, seria como você fazer uma experiência. Colocar uma água numa vasilha e outra água na vasilha, o mesmo tanto de água, e você vai colocar em duas tampas de um fogão. Uma você liga e a outra você não liga. Uma você liga o fogo e a outra você não, deixa lá, na tampa. Só porque está na tampa não quer dizer que está esquentando, não. Primeiro tem que ligar o fogo, amém, irmão? Aí você liga de um e deixa o outro só no gás, sem ter ligado o fogo. Deixa só ligado no gás, sem ter ligado a faísca. E o outro você liga o gás e dá a faísca. Aí a água do outro vai ferver, vai pular. Amém, irmãos? Aí você fala para a água, ô água, por que você está pulando? É porque tem uma coisa bem quente atrás de mim. Amém, irmão? Tem uma coisa fervendo aqui no fundo da minha alma. Amém, irmão? Do meu espírito, da minha alma está fervendo, eu não estou aguentando e eu estou pulando. Amém. Vocês entenderam agora? Amém. O outro tem o mesmo fogão, tem a mesma têmpera, tem a mesma quantidade de água. E depois fica tentando pular, sendo que nem a faísca foi ligada. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É o que está acontecendo com muitas pessoas. O profeta Muhammad disse, tem uma coisa errada entre o povo. O povo chega diante de um quadro, de um fogo pintado, e diz, vou esquentar aqui. Está errado. Hoje está fazendo frio, tá, não está? Se eu colocar ali naquela parede um quadro de uma pintura de um fogo queimando, quem vai se esquentar? Ninguém vai se esquentar. Por quê? Porque aquele fogo é artificial. O que queima é natural. Amém, irmão? Tem que ser genuíno. Amém. Graças a Deus. Amém? Amém. E então, eu disse para o irmão, pode ter certeza, irmão. A pergunta é, pastor Vanderlei, quando eu devo pular, gritar e saltar e girar e dançar em uma reunião de louvor a Deus, ou na pregação, ou qualquer coisa? É simples. A resposta é simples. Quando o Espírito Santo atingi-lo. Amém? Quando o Espírito Santo atingi-lo, tocá-lo. Isso quer dizer que quando esse Espírito Santo toma um cristão diante de uma rendição e entrega total a Deus, e o Espírito Santo lhe atinge em cheio, isto faz transbordar de alegria, mas a alegria que vem de uma unção que está se derramando naquela hora. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? E o problema é que hoje em dia as pessoas profanam esses momentos que deveriam ser, na verdade, algo verdadeiro, que deveria ser produzido por pessoas santificadas, amém? Que vivem em oração, jejum, consagração, vigilante, temente a Deus, temente aos pais, obediente a pai e mãe, amém, irmãos? E aí você vê um carnaval em frente dos púlpitos. Pessoas pulando e gritando e dançando, e moças saltando para lá e para cá.
Jovens que não lê a Bíblia, que não lê a mensagem, que não tem consagração, que não tem jejum, que não tem oração, desobediente a pais e mães, profanando esse momento de adoração, com a cara enfiada na internet, com a cara enfiada na televisão, assistindo novela pornográfica, com a cara na televisão, assistindo séries da Globo, séries da Netflix, e sei que lá mais. Jovens indo para cinema, assistindo filmes, com namoro escandaloso, e depois vem para a igreja e pula e grita, e tem um momento de adoração, e todo mundo está pensando que está cheio de alguma coisa. Nada disso. Quem está entendendo, irmão? Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? A coisa está feia. A coisa não está fácil. Igrejas, hoje em dia, que fazem cirandinha na igreja, pulando e dançando e rodando e tendo seu momento religioso, mas rebeldes a pais e mães, não oram, não jejumam, não se santificam, não consagram suas vidas, só vão nos cultos de vez em quando, talvez nos domingos, e lá fora vivem qualquer tipo de vida, namoros escandalosos, com a cara enfiada nas redes sociais, indo para shoppings, assistir novelas, assistir filme, com a cara na televisão, e depois vem, pula e grita, e salta, e roda, e dança. Mas você diz, pastor, são gente boa, estão bem vestidas, não corta cabelo, não se pinta, e tal, e tal, e tal. Eu não estou falando aqui de postura, não estou falando aqui de costume, estou falando de entrar no Espírito e de entrar no Espírito, amém, irmãos? Estou falando de entrar no Espírito, estou falando de adoração, de entrar no Espírito e estar no Espírito. Os irmãos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Agora, pastor, então o senhor não crê? Você poderia me perguntar, mas pastor, o senhor não crê nisso? O senhor não crê em dançar, e pular, e gritar, e vivas e aleluias? Claro que eu creio. Claro que eu creio. O senhor não crê que um irmão pode dançar no Espírito? Claro que eu creio. O senhor não crê que um homem pode rodopiar no Espírito? Claro que eu creio. Mas desde que, se naquela igreja, naquela mocidade, tem tudo pelas quais a vida de um cristão deve ter. Tudo bem com meus pulos e gritos e vivas e aleluias e minhas danças, mas se não tem, ou seja, só apenas uma forma maquiada de crentes, até da mensagem, tudo aquilo é carnal e agir na carnalidade. Amém. Amém, irmão? Amém. Os irmãos estão entendendo? Paulo olhou para os Coríntios, para a igreja de Corinto, e viu lá um monte de gente dançando no Espírito e falando línguas. Falou assim, gente, ó, eu não sou contra isso não. Eu não sou contra isso não. E eu vou dizer para vocês, eu falo mais língua do que vocês. E eu falo mais língua do que vocês, mas eu prefiro falar 2, 3 palavras na minha sabedoria, no meu entendimento, do que 1000 palavras em línguas. Quem está entendendo, irmão? Não é que Paulo está ignorando aquilo, não. Mas ele diz que é preferível mais a profecia, a palavra. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Os irmãos entenderam? O irmão Branham disse o seguinte, é aí que muitas pessoas não entendem. O irmão Branham diz numa mensagem assim, onde Deus está, há barulho. Onde Deus está, há barulho. Ele diz isso na mensagem. Só que aí muitas pessoas pegam e interpretam isso mal. E é exatamente isto, onde não há entendimento, mas entra a interpretação, é aí que o diabo entra. A portinha do diabo chama-se interpretação. Verdade. Toda porta que o diabo entra chama-se interpretação.
Não existe outra porta para o diabo entrar. Ele entra pela interpretação. Ele interpreta mal as coisas de Deus. Está entendendo, irmãos? E dão às pessoas. Então, o diabo, nesta última era, tem estado veementemente tratando de tomar essa postura de modo diferente e clausulando essa maneira de timbre e atitude de adoração a Deus. Barulho referido ao profeta pelo irmão Branham não é estar gritando ou batendo um instrumento ou tocando ou agindo de forma bem exercitada, mas sim vida. Amém, irmãos? Mas sim vida. 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 Então, o irmão Branham diz o seguinte: não sou contra pular e nem gritar nem dançar, mas pule onde você vive sua vida. Amém. Pule a altura que você vive. Amém, irmãos? Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Pule aquilo que você vive. Então, não adianta as pessoas tentar fazer um cavalo de batalha em cima disso. Não adianta. Não adianta. Então, as pessoas têm que entender. Então, observe. Existe culto que se faz e se comporta no espírito. E tem cultos que você entra no espírito e isso o toma pela unção mediante uma verdade revelada. Teve uma pessoa que chegou diante do profeta, disse: irmão Branham, aquilo que o senhor falou me atingiu tanto que eu gostaria de dar um pulo em cima do banco e gritar bem alto. O irmão Branham disse: e por que você não fez? Amém, irmão? E por que você não fez? Isso porque o Espírito atingiu ele. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso não quer dizer que todos devem atingir, não. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Né? Então, existe culto que se faz e se comporta no Espírito, e tem cultos que você entra no Espírito, e isso toma pela unção mediante uma verdade revelada, uma experiência com Cristo, e dessa forma, estando sendo derramado naquele momento. Coletivamente, Deus pode fazer isso, mas às vezes nem todos estão no mesmo Espírito. Quem está entendendo, irmãos? Nem todos estão no mesmo Espírito. Outro dia, um irmão lá do Sul me fez uma afirmação. Irmão lá do Sul. E por sinal, eu creio que esse irmão é um cristão, pelo que ele falou para mim, pela maneira de se comportar diante de fatos. Ele disse que num grupo lá, mensagem por lá, no Sul, teve um encontro lá, aí reuniu jovens, reuniu tanta gente, lá num salão, lá no lugar lá. Ele disse que estava parecendo uma discoteca. Estava parecendo uma discoteca. Como se fosse uma matinê espiritual do domingo à tarde. Ele falando comigo pelo WhatsApp. Crentes ortodoxos, pentecostais, que ainda temem a Deus e que ainda tem aquele estilo de vida pentecostal reservado, ficam escandalizados. Quem está entendendo, irmãos? E coitado dos mais velhos da mensagem. Coitado dos mais velhos, de 40, 42 e 45 anos da mensagem. Que teve aquele encontro com Deus, aquela experiência com Deus lá atrás, e que essas coisas não existiam em nosso meio, que não havia nada dessa coisa. Agora, quando é cultura, é diferente, irmão. Por exemplo, quando é um país de cultura, é diferente. Por exemplo, se você vai dar mensagem lá na África, se você vai lá para Moçambique, Luanda, aqueles lugares lá, se você vai na mensagem lá, você sai de lá crente ou sai de lá descrente. Porque lá você vai ter que enfrentar a cultura. É questão de cultura. E lá eles dançam mesmo. Dançam, rodopia e dança mesmo. Na mensagem.
Agora, quando é questão de cultura, aí é outra coisa. Mas não é nosso lado, aqui não é cultura. Quem está entendendo, irmão? O Espírito Santo tem que atingir, gente. E lá não é cultura mesmo. Lá no Espírito ou sem Espírito faz isso. É questão de cultura. Lá no Espírito, no Espírito ou sem o Espírito, sem ter entrado no Espírito, eles fazem isso na África. É questão de cultura, região. Mas aqui no Brasil, não. Então, para isso, para nós entender aqui, nosso Ocidente aqui, é bom nós termos discernimento. Aleluia. Amém, irmãos? Discernimento. Agora, se fosse questão de cultura, tudo bem, mas não é. Isso foi pegado de lá. Veio foi de lá. Ministros da mensagem, foi lá para a África, lá no início do ano 2000 e lá e tal, trouxe uns vídeos, trouxe isso para cá e começou. Não só, tudo bem, deixa para lá. Deixa para lá. Agora, o que eu estou trazendo aqui é a questão. Amém, irmãos? É a questão para nós nos assegurarmos. Amém? Amém. Então, esse negócio, sabe? Até esse irmão até falou uma coisa para mim assim. Falou assim, ó, pastor, você sabia que a onda agora é colocar mocidade na frente dos trabalhos? Meu Deus do céu. Profanando a adoração nos santuários, pois, ora, estão envolvidos com coisas do mundo, durante o dia ou semana, e no dia de domingo, vamos festejar, vamos brindar. Jovens em cima de púlpitos, com instrumentos nos quais tocam, e os mesmos dedos e mãos tocando em revistas, passando em sites, teclando em sites, ligando sob suspeitas de namoros escandalosos em frente a TVs, assistindo às suas séries, estilosos nas suas formas de se vestirem e de se pentearem em cima dos altares da igreja, na qual é um lugar de juízo, amém, irmão? No qual é um lugar de julgamento. E durante a semana ou meses, jogando bola, indo a cinemas, alguns em praia de nudismo, em meio a escarnecedores, e às vezes até de bermuda na rua, com expressões duvidosas e acenos sendo registrados em fotografias, em perfis nas redes sociais. Essa é apostasia. Isto é uma forma mal convencida pela mensagem, mas não menos preocupados. Quer entender, irmão? A coisa não está fácil. Não está fácil. Elias e a comida oferecida, parágrafo 28, o irmão Branham disse. Há algum tempo atrás, eu fiz uma observação sobre os ministros ou alguma outra coisa deste dia. E um grupo de pastores veio a mim e disse: irmão Branham, nossas congregações nos tiram, nos expulsam. O irmão Branham disse: é o que causa isso. Expulsarão ou a congregação se irá se de repente o ministro não lhe satisfazer. Entendeu, irmãos? Que situação? O profeta Muhammad diz: chegará um tempo em que os ministros darão a seu povo o que eles desejassem. Esta é a apostasia. Vocês estão entendendo, irmãos? Ou seja, não tem mais respeito pelas coisas de Deus nesse sentido. E assim começa então a modernizar ou escancarar, né, desse momento, assim por diante. Então observe que o profeta irmão Branham disse a respeito do Espírito Santo. Ele disse o seguinte, que quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, é impossível daquela pessoa não perceber que recebeu. Quem está entendendo?
É a mesma coisa da mulher grávida. Uma mulher que está com 3, 4 meses de gestação, não saber que está grávida? Você entendeu o que eu estou dizendo? Uma pessoa que sai no sol e não sente que está quente? Uma pessoa que sai no frio e não sente que está frio? Uma pessoa que bebe uma água e não sabe se está quente, fria ou morna, ou gelada? Que negócio é esse? Perdeu a sensibilidade? Mas Paulo encontrou os gatas um pouco insensíveis, insensatos. Quem está entendendo, irmão? Então o irmão Branham diz o seguinte, que quando uma pessoa recebe o batismo do Espírito Santo, é impossível não perceber que algo aconteceu. Vocês estão entendendo? Agora, muitas vezes, quando uma pessoa é tomada pelo Espírito Santo, na qual já é batizada com o Espírito Santo. Vocês entenderam, irmão? Vocês entenderam isso? Quando o Espírito Santo já toma uma pessoa que já é batizada pelo Espírito Santo, na qual já é batizada pelo mesmo, às vezes é difícil não suportar e assim agir de certas maneiras. O irmão Branham conta que um dia ele estava lá na floresta, lá em cima das montanhas na floresta, e lá ele encontrou uma planície. O irmão Branham disse que ele estava louvando a Deus e de repente o Espírito Santo atingiu ele, e tinha uma árvore assim, ó, uma árvore grande, e ele ficou rodando a árvore igual um peão, gritando e louvando a Deus na árvore, sozinho no mato, sozinho na floresta. Ele já tinha batido o Espírito Santo e o Espírito Santo atingiu ele. Amém, irmão? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ele já era batizado com o Espírito Santo, já tinha o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio e atingiu ele. E ele rodou aquela árvore, rodou igual um peão, de tanta alegria e gozo na alma. Ele falou assim, se alguém me visse lá, amém, irmão? Ele diz assim, se alguém me tivesse visto lá, falaria que eu estava louco. Mas aí, vamos supor que eu chegasse lá, de repente com os meus binóculos, e olhasse, olha, o irmão Branham está rodando a árvore igual um peão, olha como é que ele está pulando e saltando, gritando. Que é isso? Eu falei, aí o meu senso, a minha sensibilidade retornaria e voltaria e dizia, não, mas ele vive uma vida vivida, amém, irmãos? Mas ele tem uma vida vivida, ele tem uma vida consagrada, a vida de oração, de jejum, então isso pode ser feito, amém, irmão? Agora, quando você vê uma pessoa rodando lá e pra cá, vai chorando e gritando e pulando e saltando, quando você vê que não tem nada, que tem uma vida suspeita, que tem um linguajar estranho, que tem uma conduta antibíblica, anticristã, falando mal das pessoas, dos irmãos, mexerico, calúnia, vendo televisão e tudo mais, brigando com a esposa, brigando com o marido, xingando, gritando, e depois vem, salta e pula e grita. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Os irmãos estão entendendo, irmãos? Vejam bem. Então, quando o Espírito Santo atinge um homem, uma mulher, que já tem o Espírito Santo, e ali tem aquela vida, sabe? Que tem aquela vida diante da palavra, diante de Deus, aquele testemunho, então aquele grito vai ser genuíno, aquele amém vai ser genuíno, amém? Aquele pulo, aquele giro, aquela dança vai ser genuína, dançando no Espírito, amém? Então, geralmente, esses eventos ocorrem quando algo atinge em cheio ao coração do homem e da mulher, que já possui aquilo na alma, mediante uma revelação, algo sendo vindicado e vendo o braço do Senhor naquela hora. Vou dar exemplo. Miriam, irmã de Moisés, dançando
e tocando pandeiro, depois de ver a mão do Senhor. Amém, irmãos? Os livrando da mão de Faraó e do exército de Faraó. Ou seja, ela tinha algo, e viu a mão de Deus em cumprimento. Amém, irmãos? E dançou no Espírito. Ela viu a mão do Senhor. Vocês estão entendendo, irmãos? Davi, eu já expliquei para vocês. Davi saltou como um bezerro quando aquilo atingiu de tal maneira que ele não aguentou ficar na mesma janela na qual estava sua esposa. Amém? E Davi disse para ela: ó, você tá me ridicularizando aí? Amanhã eu farei. Amém, irmãos? Amanhã eu farei melhor. A samaritana já disse. E assim temos vários exemplos na Bíblia e das mensagens do profeta. Amém, irmão? Agora, que existe muita gente se queimando, diante de um quadro, de um fogo pintado, isso tem. Tem muita gente se queimando diante de um quadro, de um fogo pintado, sem sequer nem ter tido uma experiência do batismo do Espírito Santo. Amém? Na mensagem A Obra-Prima, pregada pelo irmão Branco, ele disse assim: eu gosto muito de arte. Eu creio que Deus está na arte. Eu creio que Deus está na música. Eu creio que Deus está na natureza. Deus está em todas as partes. E qualquer coisa que seja contrário ao original é uma perversão. Deus está na dança. Não esse tipo de dança que vocês fazem aí. Mas quando os filhos e filhas de Deus estão no Espírito de Deus, amém, irmão? Isto é dançar. Como eu tive que discutir isso até 2 horas da madrugada, lá em cima, na viela, esta é a perversão disso. Vocês entenderam aqui agora? O irmão Branham disse: eu gosto. Ele fala disso. E ele crê. Ele fala aqui na mensagem, a obra-prima 32. Deus está em todas as partes. E qualquer coisa que seja contrária ao original é uma perversão. Deus está na dança, não esse tipo de dança que vocês fazem, mas quando os filhos e filhas de Deus estão no Espírito de Deus, amém, irmão? É ele falando. Isto é dançar. Davi estava, Miriam estava, Maria estava quando cantou aquele louvor, quando a revelação atingiu ela, amém? Maria, sabia que Maria fez um louvor? Maria cantou, olha lá na Bíblia, Maria fez um hino, quando o Espírito Santo atingiu ela se alegrou muito no Espírito, amém, irmão? Quando o Espírito Santo atingiu ela. Então vamos esperar o Espírito Santo atingir nós, amém, irmão? Vamos esperar o Espírito Santo atingir eu e você, e até isso, vamos adorar no Espírito. Amém? Amém. Perguntas e respostas sobre os anos 80. Ficar de pé ao lado daquele anjo do Senhor, você acha que você ficaria apenas aclamando e gritando? Tem gente que é assim. Se fosse um pentecostal diante do anjo, e pulava, irmão Branham, e nem hora nenhuma, quando ele estava diante do Senhor, agindo dessa maneira. Sabe o que o profeta fala? Estando de pé ao lado daquele anjo do Senhor, você acha que você ficaria apenas aclamando e gritando e pulando? Não é assim. Ele quase me mata de susto. Então veja, há uma diferença em regozijo e dança, o que está bem, e então chegar à coisa verdadeira. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Deus guarda a sua palavra. 80. Tenho ido a igrejas
E eu tenho observado e digo isso com respeito e reverência agora. Descobri que muitas vezes nas igrejas, eu creio que as pessoas, o espírito de uns aos outros, ao invés de estar esperando ou recebendo o Espírito Santo de Deus, estão recebendo o Espírito de um e do outro. Vá a uma igreja onde há bastante dança e pulos e gritos e correria ao redor da igreja. E eu não estou condenando essas coisas. Estou apenas falando de uma observação que eu fiz. Amém, irmão? Vocês estão entendendo? Mensagem Demonologia. Espíritos Sedutores 86. Agora, outra coisa que tem tomado lugar. Eu penso e creio que qualquer homem que teve uma experiência com Deus ou mulher é limitado em ficar um pouco emocionado. Veja bem, Mamãe está dizendo que existe uma emoção verdadeira e existe uma emoção falsa. Mas quando o homem tem um encontro pessoal com Deus e tem uma experiência com Deus, e Mamãe está dizendo, é difícil não ficar emocionado. Quem está entendendo, irmãos? É difícil não ficar emocionado. Eu somente creio nisso. Isso é correto. Mas sabe você o quê? Eles têm adotado sentimentalismo, emocionalismo no lugar do batismo com o Espírito Santo. E isso é correto. Eles simplesmente fazem muito barulho e não há nada naquilo. Aí ele diz, viva tão santo quanto você é barulhento. Amém, irmãos? Está vendo? Viva tão santo, separado, o quanto você é barulhento. E então isto estará certo. E Deus receberá isso. Amém, irmão? Emoção é algo que está bem. Exercícios físicos são poucos vantajosos. Mas os espíritos sedutores têm chegado sobre a santidade de grupos de pessoas. E elas simplesmente se deixam basear porque podem gritar, pular, dançar, porque podem se emocionar. Em uma determinada igreja, a mensagem, há uns anos atrás, um grupo de homens e de mulheres, e jovens, foram à frente do altar e dançaram, e pularam, e gritavam ao som de um hino que estava cantado. E quando aquilo passou, terminou e o culto foi terminado, foram embora, já na porta da igreja já tinha pessoas indiferentes umas com as outras. Já tinha indiferente, passava, não cumprimentava, já andava, Deus te abençoe. Ou seja, antes daquilo já não conversava com fulano. Depois daquilo, ele continuou não conversando. Ou seja, que tipo de espírito é esse? Era para voltar dali mudado. E dizer, muito obrigado, perdoe por isso, perdoe por aquilo outro. Vamos voltar de novo. Amém, irmão? O Espírito Santo faria isso. Mas não, depois de todo pulo e grito, e agitação e dança no Espírito, prosseguiu do mesmo jeito, indiferente um com o outro. Vocês estão entendendo o assunto dessa noite, irmão? Na porta da igreja já estava indiferente um com o outro. Foram para suas casas, uns ligaram as suas TVs e foram assistir o Fantástico, e outros foram para os notebooks ver séries em vídeos, e outros foram brincar de jogos na internet, e outros entraram em bermudas e roupas diferentes que está acostumado na casa. Eu pergunto, em qual espírito eles estavam dançando e pulando e gritando na igreja? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? A coisa não é fácil, gente. Não digo que o Espírito Santo não tenha atingido o espírito para uma sensaçãozinha, mas e na alma? Será que tinha algo na alma para que então, depois disso, provassem que realmente tiveram uma libertação total? Amém, irmão? É aí que está.
É aí que está. Nós não devemos pular tão alto se a nossa vida não está naquela altura. Quem está entendendo, irmãos? Não devemos. Irmão Branham disse na mensagem Espíritos Sedutores, no parágrafo Espíritos Sedutores, parágrafo 86. Ele diz: pode pular, pode gritar, pode se emocionar, pode rodopiar, pode dançar, pode fazer barulho, mas desde que viva um santo. Amém, irmãos? Desde que seja santo, um crente separado das coisas do mundo, desde que é uma vida de oração, de jejum, de consagração, de respeito ao pastor, de respeito às coisas de Deus. Amém, irmãos? Desde que seja obediente a pai e mãe, fiel nos negócios, no trabalho, honesto, sincero. E depois de tudo isso, vem, pula e grita, e Deus estará nisso. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Os irmãos entenderam, irmãos? Que Deus tenha compaixão de todos nós. Que Deus tenha misericórdia de muitos por aí que precisam de novo ser restaurados novamente. Senhor, nosso Deus e Pai, que a graça do Senhor, Pai querido, que foi nos dada nessa noite através da ministração da Tua Palavra, possamos, ó Deus, sair daqui melhores do que nós entramos, Pai, mediante a palavra que foi ministrada nessa noite. Que a graça do Senhor, Pai querido, possa nos ajudar a cada dia, a cada instante, e que possamos aprender cada vez mais, Pai, a Tua palavra e colocar na prática o que nós temos sido ensinado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço a todos os irmãos aqui nessa noite de Birité, aqui no Jardim das Rosas, que compareceram para cultuar o Senhor nesta sexta, 27 de julho. Ó Deus, abençoa cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Até o próximo culto, se o Senhor Deus assim permitir. Deus abençoe.